vocês que estão chegando. E você que está aí já, você já pode ser um instrumento usado pelo Senhor, né, Isso enviando o mesmo. link. Amém. Já comece a enviar aí os links no seu grupo de WhatsApp, nos seus stories aí, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Amém. Que eu tenho certeza que essa noite o Senhor vai compartilhar algo especial com o nosso coração, algo que vai trazer edificação, fortalecimento para todos nós. E você pode ser instrumento agora. Então, aproveita que a gente está só começando, já comece a compartilhar. Vai mandando, peça ao Senhor para direcionar você, para quem você vai enviar, aquela sua amiga, que você sabe que está precisando de uma palavra de fé, de fortalecimento. Esse é o podcast Mulheres Fé, o Pode Fé, e você pode semear fé na vida das outras pessoas, né? Isso mesmo. Esse podcast fala de fé. Mulheres que inspiram outras mulheres em fé. E a gente tem hoje uma convidada muito especial, Valéria Castro, né? Nossa convidada, seja bem-vinda, Valéria. Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Gente, para mim é um privilégio mesmo receber esse convite. Quero primeiramente agradecer, né, Amém. a Deus e as meninas por ter me convidado. E eu espero ser bênção na vida de vocês Vai ser. hoje. Quero ser um instrumento hoje Amém. aqui. Amém. Para nós que é uma honra, tá, Valéria? Pelo seu Amém. sim, né? Disse para Amém. você desde o início, muito obrigado pelo seu sim, porque eu sei que o seu sim vai abençoar muitas mulheres e com certeza temos homens ligadinhos aí também com a gente. Né, Tem Rose? sim. Exatamente. Tem homens conectados também. E esse podcast tem essa finalidade, né? Inspirar você em fé. Amém. Nosso testemunho de vida e de fé, né? As mulheres que a gente tem trazido aqui nesse Pô de Fé, é para inspirar você a viver também as suas experiências de fé, né? Amém. Então, os nossos relatos, os nossos testemunhos que a gente compartilha e conta aqui, é para dizer para você que com fé nós vamos mais além, né? É verdade. Nós vamos viver experiências muito maiores na nossa vida, né? E vamos viver coisas surpreendentes. Somos mulheres normais, naturais, Como todas. como todas as mulheres, vivências. Você vai ver, cada uma que tem vindo aqui, você vê que são relatos, né, de mulheres verdade. curtinhos, né? Exatamente. Mas que tem se proposto a viver experiências de fé, né? E aí, nesse bate-papo a gente vai interagindo. Como a Rose já disse, aproveite e mande esse convite, envie esse aviãozinho, compartilhe com outras pessoas, os grupos de família, de amigos, da empresa, Sim. sabe? Coloca no seu Instagram aí, nos stories, nos status, sabe? Compartilhe, porque eu tenho certeza que essa mulher de fé Amém. que está na nossa frente hoje aqui tem grandes coisas para Amém. compartilhar comigo e com você. E você é bem-vinda, você é bem-vindo para ficar conosco até o final, porque vai valer a pena. Não é isso, Amém. Rose? Com certeza. E é um podcast feito por mulheres, mas não é só para mulheres, Não, é né? só para mulheres, não. Para homens também, é para todo mundo. É para toda a família, né? As Exatamente. crianças também podem ficar, os adolescentes Pode. também podem ficar, porque vão ser abençoados e Com inspirados. certeza. Amém. Amém? Mas vamos parar de conversa. Aliás, vamos parar de conversa? Não, vamos direto ao rumo da conversa. Para a conversa que a gente veio aqui, né, Rose? Vamos na Exatamente. conversa, começar a nossa conversa com a nossa convidada, que é uma bênção, né? Amém. Eu já conheço a Valéria há alguns anos. Já passou de 10, né, Valéria? Que a gente se Passou de conhece, né? 10. Já passou de 10 anos, né? E tenho visto, né, vários relatos, né, e testemunhado, né, na sua vida várias experiências, né, Sim. que você tem vivido, assim, como mulher, como pessoa, como mãe, né, como profissional, né? É verdade. Mas eu tenho certeza que hoje você vai compartilhar coisas aqui que eu não conheço, que eu desconheço, mas verdade. que vai inspirar muita gente, vai inspirar minha vida, vai inspirar a vida da Rose e quem está com a gente certeza. nessa noite. Não é isso, Eu creio. Rose? Com certeza. Então vamos né? começar? Vamos Então começar. Vamos lá, vamos embora. Começa lá, Rose. Começa então o nosso bate-papo. Então, a nossa primeira pergunta, né? Porque a gente sempre vê, a gente vê nas igrejas, a gente Aham. vê, né,
no trabalho, né, na sua profissão que você exerce com tanta excelência. Isso mesmo. Mas por trás de toda pessoa tem uma história, né? É Tem um verdade. início, tem algo que forjou quem você é hoje, né? Isso E a gente mesmo. quer saber um pouquinho desse início, onde você nasceu, a sua origem, né, sua família. E a gente tá curiosa para saber um pouco mais Quem da é essa Valéria e da origem? Da onde é a Valéria? Então, vamos lá, né? Vamos lá. Então, gente, me chamo Valéria, para quem não me conhece, tá me conhecendo agora. Eu tenho 37 anos, sou casada com o William, farmacêutico, conhecido como gente boa. É gente boa mesmo. Então, eu tenho duas preciosas lá em casa, uma com 21 e uma com 3 anos. E eu atuo nessa área aí da beleza, já tem 18 anos, né? Mês que vem vamos fazer 15 anos que a gente está com o salão. E é uma missão, assim, muito grande, porque desde lá do início, o senhor vem falando comigo o propósito que ele tem, né, com o nosso salão. E eu vou contar um pouquinho lá do início, como a gente começou. Eu pulei alguma coisa, Josi? Me fala a Valéria, aonde Valéria nasceu? A Valéria nasceu Origem. A Valéria é Ji-Paranaense? Ji-Paranaense. Meus pais são de Espírito Santo, tanto meu pai como a minha mãe. Então seu pai e sua mãe vieram do Espírito Santo para cá em que ano, mais ou Sim. menos? Começo dos anos 70, mais ou menos. No início de Ji-Paraná, que na Há verdade... mais de 50 anos. Uau! Sim. E assim, o interessante, Josi, Eles é eram que... recém-casados? Não. Há mais de 50 anos atrás, Então, né, eles, né? a minha mãe tinha 7 anos e o meu pai tinha 13. E aí eles vieram naquela época que era muito difícil as estradas, né? E, inclusive, quando meu pai veio um ano depois, que eu acho que ele já sabia que o amor da vida dele estava aqui, né? Só pode. Porque, assim, os dois moravam lá, os pais se conheciam, mas eles não tinham, né? Eram muito novos. E aí a minha mãe veio, e um ano depois, mais ou menos, meu pai também veio. E naquela época, como era muito difícil, formavam até time de futebol na estrada, até chegar aqui, que era Pau de Arara, né? Algo também que atenção na história dos meus pais é que quando eles vieram morar aqui, por coincidência, eles foram morar no mesmo sítio, na linha 207. Na mesma linha. Isso, então eles estudavam juntos, na mesma escola. Então, assim, tem toda uma história, sabe? Desde criança. Então, era para estarem juntos mesmo. E aí nasceu... Tinha um propósito. Aí veio um casamento. Sim. E aí, na época que eu nasci, a gente ainda morava no sítio, era bem sofrido. Minha mãe conta que quando eu nasci, a gente morava numa casa que era cobertura, assim, de coqueiro. Vocês já viram? Uhum. E aí minha mãe fala que tinha muito buraco e entrava bichos, entrava cobra. E aí com um ano e pouco, mais ou menos, a gente conseguiu vir para a cidade e de lá para cá a gente ficou. Você tem mais irmãos? Eu tenho um irmão que tem 3 anos a mais que eu e uma irmã mais nova. Então você mais é do nova. meio. Eu sou do meio. Lá eu sou café com leite. Meu irmão é bem loirinho, do olho verde, minha irmã é mais morena. Eu fiquei no meio ali. Equilibrou, dosou. É isso mesmo, gente. Então, gente, agora falando lá do início, né, como profissional, né, foi muito difícil para mim, assim, o meu início, porque a gente começou tudo do zero. Vou falar da parte profissional primeiro, depois da Valéria pessoal, pode ser? Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Qualquer coisa vocês me param, viu, gente? Que eu também falo só um pouquinho. A Valéria, então vamos lá. A Valéria profissional começou como? Da onde surgiu essa ideia de ir para essa área trabalhar com a beleza? Então, desde criança eu sempre gostei muito dessa área, assim, tipo, sempre gostei muito de usar um batom, sabe? Isso sempre me chamou muita atenção e principalmente realçar a beleza das pessoas. Tá. Desde pequena. Inclusive, na época de escola, as minhas amigas, elas copiavam matéria para mim. Se a Daiane estiver por aí, ela vai falar, é verdade. Elas copiavam matéria para mim poder mexer no cabelo delas. Olha aí. E aí, assim, isso foi
acontecendo, né, progressivamente, e chegou um ponto na minha adolescência, assim, que eu acho que começaram a observar Que isso era um dom nato. que isso era um dom, e aí foi quando o meu esposo teve essa ideia de me matricular, né, na época, numa escola de cabeleireiro. Que aí, no começo, eu comecei com o cabelo, né? Só que aí, lá nessa escola, eu desenvolvi muito sobrancelha, muito mesmo, né? E, inclusive, a professora até falava que eu era a aluna que mais fazia sobrancelha na escola, porque eu fazia das clientes, no caso, que ia lá, e fazia também dos profissionais. Então, todos os dias ficava a gente sempre esperando para me atender, né, pro outro dia. Então, devido a isso, eu treinei muito, né, e como não era cobrado, então eu aproveitei bastante essa oportunidade. Legal. Saindo de lá, como a gente não tinha uma condição financeira, eu comecei a atender na minha casa. E aí eu recebi um convite para trabalhar em um salão. Eu fui, trabalhei por um tempo, menos de um ano. E aí Isso você já tinha a sua filha mais velha? Não, ainda não. tinha. Já tinha Já sua filha? tinha e já era grandinha já. Já tinha aí uns 6 anos nessa época que eu trabalhei nesse salão, mais ou menos. E aí essa proprietária, ela ia fechar o salão e queria vender para alguém, ela queria vender com o que ela tinha e eu não tinha condição de comprar. E aí foi quando eu fui pro joelho clamar a Deus para me dar uma saída, porque assim, eu não queria ficar desempregada e ela ia vender e provavelmente eu ia ficar sem emprego. E aí eu me lembro de um dia que eu acordei de manhã e eu comecei a chorar, falando com Deus que para ele abrir uma porta para mim, né? E eu tinha muito, assim, o desejo de ter o meu próprio salão, mas as condições eram muito difíceis porque a gente começou do zero. Eu falo até brincando que é 0 vezes 0, porque lá no início não havia possibilidades, lá né? no início, quando eu casei, que já eu vou entrar nesse assunto, a gente não tinha nenhum armário, nossas panelas ficavam em caixa, ficavam na caixa porque não tinha um armário. E então, assim, eu orando ali, eu tava de joelho, chorando, falando com Deus, para Deus abrir uma porta para mim. E eu abro a Bíblia. Agora vocês me perguntam onde está isso, porque eu tenho certeza que foi o Espírito Santo falando comigo. Eu abro a Bíblia e Deus fala comigo que ia abrir uma porta para mim e para mim nunca esquecer que era Ele. Amém. E assim, sempre quando acontece alguma dificuldade, eu lembro disso, desse propósito. E Deus falou para mim que Ele ia me dar um dom, e que através desse dom, Ele queria algo a mais, que não era só realçar essa beleza exterior, e sim a beleza interior. Isso eu nunca vou esquecer. E aí Deus falou que Ele ia abrir a porta, mas que seria difícil. E outra coisa, Ele falou que eu tinha que agir muito rápido. Certo. Eu não entendi aquilo. Mas aí eu liguei pro meu esposo, falei assim, amor, você concorda de eu pegar dinheiro emprestado? Gente, a gente sempre foi muito sistemático com isso. A gente teve essa coragem porque realmente era Deus falando com a gente. E aí eu falei assim, amor, você concorda de eu pegar dinheiro emprestado? Tinha um tio meu que eu tinha ouvido uma vez ele falando, nossa, se precisar de dinheiro e tal. E aí meu esposo sempre me apoiou, meu esposo concordou, eu liguei, deu tudo certo. E pulando, Deus falou que eu tinha que agir rápido. Sim. E aí, rapidamente, eu liguei para a proprietária do salão vendendo e falei assim, quero comprar sem ter nada. Como assim? Eu falei assim, quero comprar. E eu lembro que na época as clientes, eu já estava com uma clientela grande e falava, por que a Valéria não compra? E ela até falava, não, a Valéria não tem condição. Eu lembro disso, de até escutar, né? Porque eu falava, gente, não tem como, eu queria muito. Tinha até uma manicure que trabalhava com a gente, que ficou junto, e ela ficava, Valéria, compra. E aí, nesse dia, no mesmo dia, gente, ela falou assim pra mim, então vem aqui na hora do almoço, porque quando eu liguei pra ela, eu falei pra ela assim, olha, eu só quero se for hoje.
porque ela começou a dizer que ela estava fechando com um rapaz, já tinha uma semana e que o rapaz não dava resposta. E aí eu lembrava que Deus falou assim, age rápido. Uhum. E aí eu falei assim, olha, eu só quero se for hoje. E tipo, eu não sou assim, sabe? Eu não sei da onde que, sabe? Saiu essa coragem, Não, assim, ousadia. só coisa mesmo do Espírito Santo. Uhum. E aí eu falei pra ela, ó, eu só quero se for hoje. E aí, gente, começou a chover. E eu morava afastado da cidade, né? Era bem assim, retirado já, próximo às chácaras. E eu tinha uma pop. Vocês lembram da pop? Eu tinha uma popzinha que era uma bênção pra mim. E aí eu começou a chover, chover, chover. Você morava aqui nessa época perto da minha Itapema aqui, não era? Sim, e lá alagava, né? Então, assim, formava aquelas. Alagava mesmo, dava uns coisas de tipo uns riozinhos, né? Uns poção de água, assim, né? Exatamente. E aí, naquele dia, gente, eu saí com a moto, ainda tava chuviscando, né? E aí eu avistei uma poça dessa de água, assim, grande, e eu fiquei, e aí? Eu vou ou eu não vou? E eu pensei assim, esse motor vai entrar água e essa moto vai parar. E aí eu lembrava, agir rápido. E eu fui. E eu passei e depois na frente tinha outra, do mesmo jeito. E eu passei. E eu cheguei com água no joelho. Uau! Assim, a minha calça jeans estava com água no joelho. Então, assim, tava bem fundinho. Tava. Na época ali, teve umas épocas que deu atoleiro, a gente sofreu muito, não Sim. dava pra passar de carro, né? E aí, chegando lá, gente, agora eu vou contar por que Deus falou que tinha que agir rápido. Por isso que a gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo. E obedecer. E obedecer. Quando você me falou isso, recente, acho que semana passada, né? Lembrei dessa época e eu falei assim, é verdade. E aí, quando eu cheguei para conversar com ela, né, as coisas da gente eram coisas bem antigas, era de um mercado que eles tinham tido, então assim, não era o que eu sonhava no momento, mas assim, já era um milagre. Eu sonhava, eu falava assim, ai, eu queria tanto começar com um salão pequeno, mas assim, com as coisinhas novas. Sim. E eu comecei, gente, com as coisas bem batidas mesmo, assim, quem conheceu lá sabe como que foi o meu início, assim. E aí, quando eu fui conversar com ela foi me passar os valores e ela estava assim com um caderninho com o preço de cada coisa. O telefone dela tocou. E aí ela foi atender e eu ouvi ela falando, era o rapaz que estava negociando com ela. E aí eu escutava ela falando assim, ai, mas o negócio também não pode ser assim tão enrolado. Então eu imagino que ele falava assim, nossa, mas eu tava fechando com você, tal. Ele tava comprando pras primas dele. Uhum. E ela falava, não, mas você demorou muito, agora eu tô fechando com a menina. Então, assim, por isso, eu tinha que agir rápido. Uhum. Olha o milagre. E aí, gente, de lá pra cá... Se você tivesse temido as poças d'água, eu vou entendeu? E assim... chegava lá, já não tinha mais o que negociar. É difícil pegar dinheiro emprestado? É difícil, gente, mas assim, eu fui direcionada por Deus e depois eu tive que pegar com várias outras pessoas. Eu tive que pegar dinheiro com em torno de umas 6 pessoas, porque nem para pagar o aluguel de entrada eu não tinha o dinheiro. Quem pegou o dinheiro do aluguel foi o meu pai com um amigo dele, vizinho. E eu também nunca vou esquecer disso. Agradeço a todos que me ajudou. Tem primo meu que me ajudou. Eu não tinha cartão de crédito e nem tinha dinheiro, gente. Então, assim, foi tudo mesmo com a cara e a coragem. Na verdade, essas pessoas foram instrumentos, né? Instrumentos de Deus, né? Tipo assim, elas emprestaram esse dinheiro para você, mas na verdade elas foram um canal de bênção para aquele momento, né? Com certeza. E com aí, certeza você honrou cada um desses compromissos, né? É verdade. Por isso a gente vê o sucesso do seu trabalho. Amém, né? amém. Porque tem nisso também, né? Sim, com certeza. Foi tudo muito suado. E aí, gente, conversando com Deus, era uma dificuldade muito grande para pagar as contas, porque além do dinheiro que eu tinha pegado emprestado, que assim, a juro, alguns, né? Eu tinha que juntar o capital para me pagar e ainda tinha as contas do dia a dia. E eu estava iniciando, eu tinha só 22 anos, né? Então, assim, eu fiz um propósito com Deus. Eu falei pro Senhor assim, Deus, me ajuda a pagar todas as minhas contas, que eu não vou comprar nada para mim
até eu pagar tudo. E assim, vocês que são mulheres, vocês sabem quanto isso é difícil, porque o que acontece? Eu trabalhava em algo de estética. Você trabalhava sempre, nessa área, né? eu sempre fui muito vaidosa. E aí, naquele ano, gente, eu não podia comprar nada pra mim. Nada, porque eu tinha feito esse propósito. Você precisava Mas honrar o Deus- compromisso. Mas Deus me honrou. Eu nunca atrasei um aluguel. E era assim, entrava cliente hoje pra mim pagar o aluguel amanhã, ou hoje mesmo, sabe? E assim, sempre foi assim, sempre, sempre, sempre. E aí, graças a Deus, eu consegui, né? Foi um ano assim de muita dificuldade e passou esse um ano. E a gente, graças a Deus, foi crescendo, sempre dando o meu melhor ali naquele lugar e deixando Deus usar, porque o nosso propósito não era só embelezar essa parte, Realçar a beleza, essa beleza física, né? física. E aí Deus foi assim levantando pessoas para estar ali que a gente assim sentia que eram pessoas que realmente precisava de estar ali naquele lugar, sabe? A gente sempre ora. Ora e unge o ambiente para as pessoas poderem sentir paz ali, entendeu? Então, assim, o nosso propósito ali é muito maior do que muitas pessoas pensam, e a gente fala nisso sempre entre nós ali, principalmente a Márcia, que já tá comigo há 14 anos, Eu ia gente. perguntar isso. A Márcia. 14 anos que a Márcia tá 14 comigo e a Márcia acompanhou, né? Quando ela entrou, tinha passado esse um ano, mas assim, ela vem acompanhando minhas Logo em seguida. lutas, que são muitas, né, Márcia? Que você deve estar aí me escutando. A Márcia é uma guerreira, gente. Márcia- Porque ela já viu eu assim Márcia é no sua poço. parceira do dia a dia ali, né? É. A Márcia é mesmo, gente. É Na uma verdade- bênção. Ela pegou essa missão junto comigo, entendeu? Uhum. O Senhor te deu uma estratégia de você atrair as mulheres para estar no exterior, mas para você tratar do Poder interior, trocar, né? Exatamente. Falar Gente, tô com borrada. Vocês deixaram. Não, tá. Então, gente, vamos agora falar um pouquinho da Valéria agora, família. Então, essa Valéria hoje, profissionalmente, é uma mulher que recebeu de Deus, entende que recebeu de Deus uma missão. A sua profissão hoje você entende que foi Deus te deu, direcionada por Deus. É algo que você entende que é natural, que você gosta de fazer. Mas tem um Exatamente. propósito. Fazer a diferença Que na fazer a vida das diferença pessoas. na vida de mulheres, tocando isso. elas emocionalmente, abençoando essas mulheres. Então, É todas isso. as mulheres que chegam lá, além de ser abençoadas Amém. fisicamente, saírem mais belas, né? Esse é o nosso Preparadas, né? Para de repente para uma festa ou qualquer evento, ou então para o dia a dia, realçar a sua beleza. É verdade. Elas também saem emocionalmente ministradas por uma palavra de amor, de cuidado, de renovar, É de verdade. inspira, né? E sabe o que é legal? Fala. Que às vezes a gente tá assim, que nem, por exemplo, eu fico muito na parte do fundo, né? Porque hoje eu trabalho mais com a micropigmentação, né? Sobrancelhas. Às vezes a gente não tem aquele tempo, dependendo do dia ali, de falar algo, né? De conversar com a pessoa. Mas algo que eu sinto, assim, muito é gratificante e interessante também o poder do Espírito Santo, que como a gente unge e ora para Deus continuar, né, com esse propósito ali naquele lugar pra gente ser usada, tem pessoas que entram ali quietinhas e depois a gente fica sabendo, ou até mesmo quando retorna, fala pra gente, fala assim, nossa, eu sinto tanta paz aqui. Uma vez eu ouvi de uma cliente assim, eu sinto mais paz nessa sua salinha do que na minha casa. Uau. Entendeu? E assim Sentindo a o gente. toque do Espírito Santo. Então, assim, mesmo quando a gente não fala, sabe? É um lugar onde a gente ora para poder outras pessoas, assim, as pessoas que entrarem ali Serem tocadas de serem alguma forma. abençoadas. Isso mesmo. E eu sou prova disso. Amém. Meu Deus. Prova disso mesmo, que é um Amém. lugar muito abençoado. Mas a Valéria, né, voltando lá para nossa Valéria como mulher, como filha, como mãe. Essa Valéria, então, aí veio morar, então, de Paraná, como criança. Vocês saíram do sítio, né? E vieram para Ji-Paraná. Já era em Ji-Paraná mesmo, mas era aqui na linha, né? Isso. Então aqui você veio com o quê? Com adolescente? Eu tinha cidade? Eu tinha um ano e pouquinho quando eu vim. Bebê. Bebê. Um ano e pouquinho. Sim, eu era bebê.
E aqui, Isso mesmo. então, você foi crescendo e se estabilizando, estudando, e você conheceu o seu esposo aí com quantos anos? Porque 22 anos ela já estava profissional. Imagina, Filha da Essa tia história, 22 anos já tinha o salão, já né? tinha salão, já era mãe. Como é que começou essa A história? filha tá morrendo de rir aqui. Vamos contar essa história, então, Vamos, aí, de vamos. como começou, como que foi essa parte aí. Ou então a Valéria pode contar para nós quando foi que você teve também, aí você pode ir junto contando para nós, como foi esse contato de fé? Você já nasceu num lar cristão, sua experiência de fé, ou foi depois? Como é que foi aí, né? Foi antes do namoro, depois, né? Como é que foi? Então vamos lá. É, É porque é uma parte que eu não sei. Então, a minha família, eles são todos católicos, né? Quase todos católicos. E, assim, os meus pais, sempre pessoas muito honradas, sempre, assim, sistemático, vamos dizer. Aquele povo, assim, que misericórdia. São muito honestos, graças a Deus. Eu tive uma Amém. educação muito boa, eu não tenho que reclamar, só agradecer mesmo. E aí, eu conheci o meu esposo, eu tinha... Assim, ele já me paquerava, né? Ali com meus 12 anos, ele já me paquerava. 12 anos. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus. Então, assim, quando eu fiz. Eu tinha 13 para 14 anos, eu tinha quase 14 anos, a gente começou um namoro, né? Minha mãe até falava que, como conhecia muitos pais e tal, né? Que, pra quem conhece. O meu sogro, o Elildo, ali da farmácia Monte Castelo. Então, meus pais pegaram e decidiram deixar, tipo assim, é melhor deixar do que. Por causa da amizade dos pais, do conhecimento Entendeu? que É, iam deixar. foi bem isso mesmo. E aí eu tinha 13 para 14 anos e, tipo assim, quando eu tava com 15 anos, eu engravidei. Mas Tô o seu tentando- esposo tinha quanto? Meu esposo tinha 17 quando a gente começou a namorar. Ai, você 14, 13 para 14. Isso. E aí eu engravidei com 15 anos, uma criança de tudo. Mas assim, Josi, eu era uma Sim. criança de tudo. Mas é igual eu tava conversando ontem à noite com a minha filha. A gente tava. Foi ontem, não, acho que foi hoje. A gente tava falando sobre isso. Como tá mudado as coisas, né? Porque assim, se eu comparar como eu era nessa idade de 15 anos, quando veio minha filha e tal, a responsabilidade que eu 15 tinha. anos você estava grávida. Eu estava grávida. Eu vejo que é muito diferente de hoje, sabe? Sim. Então, assim, eu com 15 anos, a responsabilidade que eu tive e que eu assumi, né, e não desisti da escola, meus pais até falaram: o que a gente não quer que você desista, e eu terminei. Então, eu vejo, assim, que é bem diferente do... Sim, a mentalidade, né? Era uma Aham. Tá mentalidade mais entendendo? amadurecida, né? Então, assim, gente, pulando um pouco, porque a história é longa, eu Mas é isso, você engravidou, vocês casaram? Eu engravidei e aí um casal de amigos nosso, muito chegado, que a gente ama muito, espero que eles estejam assistindo aí. Eles tinham uma casa que estava parada, porque eles estavam morando na casa dos pais que moravam nos Estados Unidos, e eles cederam essa casa com tudo dentro. Uma casa pequena, né? Estilo de uma meia-água, mas assim, Tava sabe, pronta para morar. eles foram, assim, uma bênção. Generosos. Eles são uma bênção mesmo na nossa vida, sabe? Então, isso nos ajudou muito. Então, Esse início. depois que a gente saiu de lá, porque a gente, né, uma hora a gente tem que dar os pulos, né? Aham. Que daí que a gente foi começar do zero mesmo, que foi com 1 ano e pouco, entendeu? Aí a gente foi pro espaço de você. isso. Eles ajudaram muito a Com gente. certeza, né? Nesse início, tão Com novinhos, né? certeza. Que aí você com 15, ele Sim. e seu esposo aí então com 19. 19 e agora com uma criança. E agora com uma criança, com a Raíssa, que hoje tá com Raíssa. 21 anos. 21. Estudante aí, dedicada. Isso mesmo. A mãe tem maior orgulho. Então, gente, e aí, assim, foi muito difícil pra mim, porque, assim, apesar de, igual eu falei, era em comparação com hoje, né, eu era muito madura, mas ainda assim, é uma idade que não tinha tanta experiência e tanta maturidade, né, Josi? Sim. E
todos os dois, né? Então, assim, foi muito difícil para nós dois, assim, o casamento Assumir em si, de tantas uma vez. responsabilidades, né? Exatamente, a gente não estava preparado, né? E aí, eu agradeço muito também, aproveitando aqui, a família do meu esposo, que me ajudou muito e que me acolheu, sabe? Sim. Desde o início, sempre ajudaram muito a gente, sempre. E o que foi difícil, que eu falo, é o relacionamento, porque aquele início ali bate muito de frente, né, Sim. Josi? Então, assim, o que eu vejo que eu amadureci muito, eu até brinco com as mulheres, assim, porque eu converso muito com mulher o dia todo, né? E quando a gente entra nesse assunto de casamento e tal, eu sempre falo que o homem, ele gosta de, por exemplo, se ele vai sair, alguma coisa assim, ele gosta de ter uma pessoa agradável do lado. Sim. E isso é uma luta pra mim constante, porque eu não sou perfeita, lógico que não. Mas assim, algo que eu sempre lembro também é isso, que lá no início eu era bem assim, chata, vamos dizer assim, sabe? Eu implicava muito, porque assim, ele era desorganizado, né? A minha filha vai falar, não era? Mas amo você, viu? E assim, eu implicava muito, sabe? E acabava que aquilo nos afastava muito, sabe? E outra coisa que me ajudou muito nesse início foi porque eu entendi a necessidade de buscar ajuda. Ok. E aí, você perguntando sobre a questão da religião, né? Eu sempre fui católica e nessa fase o meu esposo não queria ir, né? Você era praticante? Você ia para a igreja? Eu ia sim, aham. Uhum. E ele não. Nessa época ele não estava indo, mas a família dele era da Assembleia, né? Uhum. E assim, eu me vi, tipo assim, tendo que escolher, porque ali era uma família, não era mais só eu. Sim. Então, não era uma decisão só minha. E aí foi quando eu falei assim, eu vou tentar conhecer essa que ele tá querendo ir, que ele queria ir na igreja missionária. Conhece, gente? Missionária Unida. E aí eu comecei a ir ali. Que aí não era nem na igreja dos Sim. seus pais, nem a sua, nem dos pais dele. Era uma outra igreja, Ele né? ia, mas não era tão frequente, mas ele ia. E aí eu falei assim, eu vou conhecer, porque uma coisa que eu aprendi muito com os meus pais, Josi, é que assim, se já é difícil, filho, dentro da igreja, ali ouvindo a palavra, imagina um filho que tá no mundo. E eu não queria que a minha filha crescesse assim. E aí eu fui tentar. Sim. E aí eu amei. E aí eu gostei muito, né, da Igreja Missionária Unida ali do Jardim dos Migrantes, que é a mesma, né, de vocês. E ali eu fiquei, né, e eu comecei a ir em congressos de mulheres, porque eu entendi a necessidade que eu tinha para poder salvar o meu casamento. Porque senão, gente, talvez a gente não estivéssemos mais juntos. E aí nesses congressos eu fui aprendendo a lidar com o homem, com o marido. E tão engraçado isso que, na verdade, a gente vai em busca de aprender a lidar com o outro, mas, na verdade, a gente aprende a lidar com a gente, né? Com certeza, Josi, que foi isso, né? Descobri que eu era chata, né? Tipo assim, eu que tô implicada demais, eu vou ter que buscar um outro jeito de lidar com isso. E é uma luta, né, gente? É uma luta. Hoje eu já não sou tão organizada mais. Se vocês forem lá hoje na minha casa, vocês vão ver. Já não sou tão organizada assim mais, mas assim, eu sempre fui muito perfeccionista. Inclusive na minha área de atuação, né? E isso acaba que de uma certa forma, assim, início do casamento, assim, os dois não estavam amadurecidos ainda, né? Então, assim, dava aquele atrito. Dava atrito, entendeu? Hoje é diferente. Hoje, tipo assim, eu sou uma chatinha legal. Você não tem cara de chata, tem cara de legal. Hoje a gente aprendeu a lidar. Então, assim, às vezes vai chamar atenção, você já respira, vai já com jeitinho, amor, entendeu? Amor, sabe? A maturidade vai amor. trazendo também, você vai relevando muita coisa que é verdade, Rosemary. né? Sim, é verdade. Briga, né? Discussões à toa por causa de coisas assim que, pra quê? Não vale a pena, né? Sim, você vai vendo que tem coisa que é desnecessária, né? E a gente fica ali batendo na tecla, entendeu? E a gente vai deixando muita coisa. Igual eu falei, hoje eu já não sou tão organizada. Gente, não seja porca, não é isso que eu tô dizendo.
Não é isso, mas assim, eu vi que assim, tudo em exagero eu acho que não faz bem, o né? equilíbrio. Você É o encontrou um equilíbrio. equilíbrio. Isso. E às vezes eu acho que a forma também que a gente traz a cobrança, né, Sim. também ajuda bastante. É que- Porque na verdade todo casamento, você traz a sua cultura de criação e o outro lado a cultura de criação dele. Sim, A gente se junta e aí para formar uma nova família. é E é verdade. nessa junção é que vem os atritos, né? Atritos são os Com Aí dá certeza, uns com curto-circuito, dá uns certeza. É verdade. É Sim. que nem, Josi. e vai acontecer, gente, mas aí o jeito que você vai trabalhar isso para uma harmonia Sim, é que faz a diferença. E por isso que é tão importante, né, quando a gente eh, tem essa unidade, né, do casamento, chamar a pessoa de Jesus Cristo para o é casamento. verdade, Josi. Porque com Deus no casamento, não é que a gente não vai ter dificuldades, não vai ter atrito, mas a pessoa do Senhor Jesus Cristo no nosso casamento vai trazer esse equilíbrio. É o que você falou, aí eu comecei a ir e buscar conhecimento na palavra, nos congressos, E pedir e sabedoria, né? pedindo a Deus sabedoria e fui entendendo o que fazer, como fazer. E nessa busca a gente se ajuda, a gente melhora, achando que está melhorando o outro, e a gente está verdade. se melhorando, e automaticamente o outro vê a nossa melhora e fala: quer saber? Eu também preciso melhorar. E aí Exatamente. vai acontecendo esses posicionamentos, né? De um lado e do outro, né? É verdade, Josi. E aproveitando também que a gente está falando de família, algo que eu percebi também que assim, porque como eu mexo não, né? Atendo mulheres todos os dias, então a gente vê muitos casos. E como eu talvez nunca tenha falado sobre isso, assim, né, num podcast, algo também que influencia essa busca também ali por sabedoria no Espírito Santo em relação à família. Porque o que acontece? Eu vejo hoje muitos casos também de não dar certo por causa de não se dar bem com a sogra. Uhum. Entendeu? E aí é onde Conflitos familiares, né? exatamente. Eu falo a sogra porque assim, o que a gente mais vê, né, Aham. infelizmente. E eu vejo assim que a gente buscando no Senhor essa sabedoria, a gente vai aprendendo, né, a lidar com cada situação. Sim. Que nem, por exemplo, algo que eu vejo também é assim, que nem eu e a minha sogra, graças a Deus a gente se dá muito bem, né? Mas assim, com certeza em algum momento da parte dela e da minha parte, a gente se doou. Tipo assim, por exemplo, Sim, tem uma entrega, né? tem uma entrega e tipo, em algum momento ali eu consegui mostrar pra ela que eu não vim pra tomar o filho dela. Sim. Cada um ocupava o seu Sabe? lugar, né? Sim, eu até sempre brinco com ela quando ela vai com a gente pra igreja, ela fala assim: senta com seu esposo. Se ela tiver assim, a gente não vai morrer de rir. E eu falo assim: você sabe que eu nunca tive esse problema brincando com ela. Porque, assim, graças a Deus, gente, eu nunca tive esse problema. Graças a Deus, nem lá no início. Porque como que vai ter ciúme de uma sogra ou da nora? E isso é. Infelizmente, Gente, isso tem sido normal hoje. Sim. Ciumar as irmãs, ciumar a sogra, entendeu? Sim, sim. E eu não vejo isso como normal, Não é pra entendeu? si. Na Não verdade, não é sei, pra ser, porque não. cada um tem o seu lugar. E eu sempre deixei isso muito claro pra ela, que tipo assim, eu não, assim, o lugar dela mãe nunca vai deixar de ser e que eu é totalmente diferente. Sou a esposa e que eu não vou Aham. tomar o filho, entendeu? Então, eu Aham. acho que isso também é bem E importante cada um nesse cumprindo o seu amadurecimento. papel, né? Não E é é uma isso mesmo. competição, né, Não. para uma tomar o lugar, uma ser mais importante. Não é uma Sim, competição, pelo contrário, né? É uma unidade, é sim, uma que entrou para somar com a outra e é um relacionamento leve. E muitas vezes é justamente acho que essa falta de entendimento da sua identidade faz isso muitas vezes nos relacionamentos, com né? certeza. De entender os papéis, né? Sim, de entender qual é o seu papel, de entender, não, eu me casei, eu sou o esposo, mas ela é a mãe, ela tem uma história, o amor, né, são amores diferentes, Totalmente mas diferente. cada um tem o seu lugar, cada um é importante, né, da sua maneira de ser importante, não é uma briga para ver, eu mando mais, não, eu sou mais Eu lembrei importante, disso, eu lembrei disso, Rosimeire, agora, porque assim,
tem muita, assim, chega muita gente falando pra mim sobre, assim, sogra e que eu sou muito discreta. O que você me conta, eu não compartilho com ninguém. Mas eu escuto muito, tanto da sogra falando da nora, como da nora falando da sogra. Ou E então as aí, cunhadas, né? também. E eu vejo muito isso, esse ciúme, essa competição pela atenção, entendeu? Sendo que, assim, acho que tá com Não é aqui. na avenida. E aí eu falei, às vezes é uma interferência que tá dando aqui. E aí eu vejo muito isso, essa competição que na verdade não faz sentido, sabe? E acaba prejudicando a geração que tá vindo, que são os filhos, aí os netos, muitas das vezes devido a isso, Isso mesmo. atrapalha ali a avó, no caso, de ter esse contato, Sim. criança de ter contato com os avós, É entendeu? prejudicial. Acaba Na verdade, tudo isso gera o quê? Um prejuízo. Sim, E quem está por detrás de tudo isso, infelizmente, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba deixando o diabo gerar um prejuízo na família. é verdade. E o que a gente, quando a gente percebe esse ambiente, o que a gente precisa fazer? Pedir ajuda. O que você falou, você foi em busca de ajuda, né? Claro que em outras áreas você foi, né? Não foi o que você lidou. Mas uma mulher hoje que talvez está nos ouvindo aqui, a gente falando sobre esse relato, né? Que está tendo essa dificuldade com relacionamento, ou com a sogra, ou com cunhada, né? Nesse ambiente familiar, o que fazer? Buscar ajuda. Olha, eu estou tendo dificuldade, o que fazer? O que você fez? O que eu devo Buscar fazer? Qual o ajuda. caminho, né? Porque harmonia na família, no convívio familiar, gente, é curador. Curador só para o momento. Sim, É curador para o casamento e para a descendência, como você falou, para filhos e netos. com certeza, Né? Josi. Isso é importante. E quem faz isso? Esse é papel nosso, mulher. Nós, mulheres, nós temos um poder muito grande de influência. É verdade. Porque olha só, perceba, o dia que eu e você, nós levantamos bem. Concordo Se com você levantou bem, animada, tenha certeza Você que começa a todo influenciar. mundo ao seu redor, ambiente é nesse outro. dia, vai ter que ficar animado. Porque a gente acorda, não, ninguém vai ficar triste do meu lado. Sim, Mas perceba também que se você acordou abatida, triste, chateada, nervosa. nervosa, irritada, logo você também não vai fazer questão de que E tá todo ninguém mundo, e rapidinho, tá todo mundo irritado. todo mundo irritado, né? caindo fora, Mal-humorado. mal-humorado, saindo de perto. Mal resposta, às vezes umas Porque patadas, a gente faz o isso, ambiente né? Gente, A mulher, ela acaba tendo esse poder de influenciar os É ambientes. verdade. Então, o que a gente vai fazer? Epa, peraí, eu tenho toda essa autonomia de fazer isso, então eu vou fazer para o bem. Eu vou Sim, influenciar o ambiente, eu vou trabalhar, vou conversar, vou buscar recurso para poder fazer isso não só na minha casa, mas no ambiente familiar. sim, é verdade. São Josi. posicionamentos que a gente toma, né? Sim, Que com vão fazer toda a certeza. diferença, né? Para a nossa vida. E por que a gente está falando disso? Porque com certeza o Espírito Santo direcionou. Exatamente. É verdade. Porque uma de nós está precisando olhar melhor para isso. É verdade. Gente, eu acho E alinhar o que nosso coração. relacionamento com o Senhor, né? O Espírito Santo, o fruto do Espírito em nós, ele dando, né, frutificando, nos faz entender melhor o outro. Sim, Né? isso Todo mesmo. tipo de relacionamento que a gente tá, a gente começa a compreender mais o outro, a olhar para o outro com um olhar de amor. E mesmo que talvez seja uma sogra, né? Às vezes assim, ela vem com feridas, né, emocionais tão Sim, antigas, e ela não é. sabe como tratar. Mas você tendo o Espírito Santo, você consegue mostrar para ela Isso. que você é diferente, que o seu Sim. posicionamento não é um posicionamento de competição, de briga, não, mas é algo assim, é uma entrega. Você falou, você entender o outro, você olhar para as pessoas com esse olhar de amor. E eu acho que só o Espírito Santo pode nos fazer, né? É verdade. Saber quem nós somos, que a gente não precisa competir com ninguém. Nós somos, né? Quem nós somos em Deus. Eu acho que isso faz toda a diferença, traz uma leveza, porque a gente não tem que provar nada para ninguém, não tem que mostrar nada. É só aquilo que o Senhor nos mostra, quem nós somos nele, né? Isso aí. Verdade. Para podermos viver grandes experiências, novas experiências no Senhor. Amém? Amém. E aí, Valéria, então, veio aí essa experiência do casamento e se casou e teve uma filha, mas você não
parou numa filha só, né? Você contou para nós de uma diferença de uma filha para outra, Mais de né? 18 anos. Mais de 18 Nossa. anos. Sim. Uau. A gente não planejava, né? Mas Deus planejava Tava pra nos gente. planos. Os planos de Deus. Então vamos lá. Raíssa reinou 18 anos. Foi. Ainda passou de 18 anos, você acredita? Esse reinado foi longo. Então vamos lá, então, gente. Foi assim. Início de pandemia, bem no comecinho da pandemia, a gente recebeu um convite de um casal de idosos, né? Eles moravam numa chácara e eles pediu pra gente fazer uma visita para eles. E aí a gente foi, era um sábado e tava bem naquela fase fechando tudo e tal. Bem, Eu até falei pro meu esposo, mas amor, como que você vai assim? A gente foi da farmácia já direto pra lá. E aí, ele, com tanto amor com meu esposo, chegou lá, já abraçou meu esposo, apertou meu esposo com a roupa da farmácia. E aí, ele conversou no final da gente, quando a gente ia embora, ele perguntou se podia orar pela gente. E ali, ele chamou a esposa dele até faleceu de Covid, e pediu pra esposa dele colocar a mão no meu ventre. E aí, ele falou que durante a semana ele estava orando lá na chácara e Deus havia falado para ele sobre o meu esposo. E ele tinha pedido um presente para o meu esposo. E Deus falou que o presente que meu esposo precisava era de ter outro filho. E ele falando isso, e imagina a minha cabeça a mil, né? Início da pandemia. E eu falei assim, quer ver que ele vai falar que Deus vai dar? E aí ele falou assim, e Deus vai dar. Só que aí, gente, eu achei, vai dar, né? Mais pra frente e tal. Ele falou assim, e vai ser esse ano. uau. Eita, Bem naquela Deus. fase que tava fechando tudo, Josi. Que na minha cabeça, como ser Assim, humano. não é o momento, não é a hora. Na minha cabeça Quantos anos, era a né? fase mais difícil, né? Que Sim. poderia vir uma criança, né? Vamos dizer assim, porque tantos anos eu não conseguia entender aquilo. E aí eu saí dali muito E não confusa. engravidar era assim, um desejo do coração de vocês? É porque assim, Josi, como a gente foi pais muito novos, então assim, gerou uns certos traumas, vamos dizer assim, né? Foi uma dificuldade muito grande, né? E aí foi indo, a gente falou que ia ter quando ela tivesse uns 10 anos e foi empurrando. Vai Quando a gente passando. viu, Foi já deixando, tava. foi deixando. Exatamente. Aí a gente achava que não viria mais. E aí, mas na época eu evitava, entendeu? Aham. Eu não me lembro se era com. Eu acho que era anticoncepcional que eu tomava. E aí chegou em casa, eu apavorada, assim, sem entender nada. Eu falei pro meu esposo, falei, amor, o que você acha? E aí eu falei assim, amor, eu creio que é Deus, mas e se não foi? Se foi ele que pediu esse presente? Eu falei assim, eu acho que esse momento, na minha cabeça, né, gente, como ser humano, não é um momento muito viável, entendeu? Uhum. Eu tinha, de vez em quando tinha que fechar, você lembra? Comércio, Sim, e foi aquela igreja, loucura. comércio, tudo. E aí eu peguei e falei assim, amor, eu vou continuar tomando, porque eu penso que se realmente é Deus falando, eu vou engravidar de qualquer forma. E aí, gente, com 3 meses, mais ou menos, 3, no máximo 4, eu creio que não chegou a 4 meses, eu tava grávida da Melissa. E aí, quando ele falou que Deus ia mandar esse filho, ele falou do propósito que Deus tinha sobre essa criança. Só que na hora a gente ficou tão passado, né, que depois que a gente foi lembrando das coisas, meu marido ficou branco na hora. E aí ele falou que essa criança traria muita alegria e pro meu esposo e pra família e aonde ela estivesse e tal, e falou muitas coisas ali sobre essa criança. E quando eu engravidei, gente, ali começou assim uma luta assim sem tamanho. A partir da minha gravidez. Na minha gravidez, eu passei por diversas situações, inclusive Covid, né? Passei por fases muito difíceis. Uhum. E na cirurgia da Melissa, quando eu ganhei a Melissa, eu tive uma complicação ali na hora da cirurgia. E aí tiveram que fazer uma cirurgia seguida, que era dos meus órgãos. Os meus órgãos estavam muito grudados. Diz a doutora que estava assim de uma forma assim muito mesmo, todos os órgãos estavam grudados. E aí na hora lá eu penso que aconteceu alguma coisa e eu tive que ficar de sonda por quase 15 dias e tive sangramentos por
59 dias Não. eu tive. E as minhas dores muito eram sério. e as minhas dores eram insuportáveis. E aí quando a gente foi pra casa, a Melissa tinha muita cólica, assim, cólica exagerada, sabe, Josi? E aí juntou a cólica que o bebê já, né, tem quando nasce, e ela chorava dia e noite, Josi. E eu operada em cima da cama, nessa época a Raíssa atendia, eu tinha até treinado ela para atender as Ficar, né? clientes, né? Que algumas clientes que só faziam comigo o atendimento de sobrancelha. E aí a Raíssa também tinha passado no vestibular para medicina. E a Raíssa ia para Porto Velho. E nessa mesma época a Raíssa já estava organizando as coisas para ir embora. E eu tava nessa situação. E ainda fazia faculdade, né? E eu Não foi? tava terminando a faculdade e ainda para ajudar a pessoa que achou que não tava pouco, eu ainda ficava com a agenda do salão. Então, assim, por que eu tô entrando nesse assunto? Gente, eu até achei que talvez a gente não ia entrar nesse assunto, mas assim, não tem como não entrar nesse assunto, porque esse assunto é o meu maior testemunho, sabe? Eu creio que eu estou aqui hoje por oração e porque Deus tem um propósito muito grande na minha vida. Porque senão eu não estaria aqui. Porque eu realmente achei que Deus ia me levar. Inclusive, lá na hora do parto, Josi, voltando, tinha uma luz muito parecida com isso aqui, era um vidro, e refletia. E eu vi eles desesperados, passando a tesoura um pro outro, e ali eu comecei a me bater muito em cima da maca, muito. Eu não sei se eles me anestesiaram de novo. Eu só sei que ali eu achei que eu ia, assim. E eu clamei a Deus naquele momento ali, falando para Deus para deixar eu ver a Melissa crescer. Falei, Deus, deixa eu ver a Melissa crescer. Não me leva. E aí eu fiquei, mas assim, começou luta atrás de luta, desde a gravidez, né? Que eu creio que quando Deus tem um propósito, o inimigo não quer que aquilo, né, aconteça. Então, assim, ele se levanta mesmo, mas a gente sabe que com Deus a gente vence. Vai dar conta. Exatamente. E aí, Josi, eu em casa, eu cuidava da agenda do salão, falava com o cliente, então assim, muita reclamação. Nessa fase a gente perdeu bastante cliente, porque a Raíssa foi, né, e eu ainda não podia voltar. Ela teve que ir para Esses Porto primeiros Velho, dias né? ela ainda estava com a gente, né? Mas eu tô pulando um pouquinho, mas assim, foi dias muito difíceis pra mim, porque eu me via numa condição assim, eu fiquei uma semana sem conseguir sair da cama. Porque quando eu ia levantar, eu desmaiava. Eu tinha muita dor. Era dor insuportável. E mesmo tomando medicação, sabe, assim, e a Melissa chorava muito. Então, assim, como ela chorava muito, meu esposo passava a noite toda sem dormir, cuidando dela, chacoalhando ela. E aquilo me dava um desespero, porque eu queria ajudar. Eu sempre fui essa mulher muito ativa, sabe? E aquilo ali, eu me senti presa. E em algum momento, Josi, ali na cama, eu comecei a ter uma crise, tipo uma crise de nervo. E aí os meus nervos começou a repuxar os pés e as mãos. Como se atrofiar. Começou ali. De tanto nervoso dela chorar muito e eu não dormia. E eu tirava leite, porque o leite começou a secar. E a gente percebia que quando dava o leite de lata, né? A gente percebia que ela ficava pior. Certo. Aí ninguém queria que eu tirasse leite, só que eu, como mãe, e eu passei os 9 meses me alimentando. Gerando essa expectativa de amamentar. Eu me alimentava da melhor forma para dar leite, porque quando eu tive a Raíssa, eu quase não tive leite, então eu sonhava em amamentar. Então também foi uma coisa que me abalou, não poder amamentar praticamente. Sei. Então eu ficava madrugadas tirando leite, sabe? Então, assim, eu perdia sangue, porque eu fiquei 59 dias perdendo sangue, e aí eu fui enfraquecendo. Sim. Fui enfraquecendo, e preocupações, muita preocupação. Aí logo a Raíssa foi, e aí... Que gerou uma outra preocupação. E eu já tava com a preocupação sabendo que ela iria. E eu não podia ir lá para alugar uma casa, um apartamento e tal. Para cuidar desses detalhes, né? Eu não poderia ir, né? Foi meu esposo que foi, e foi juntando tudo, sabe? Assim, preocupação que ela ia morar lá.
E preocupação com o salão, porque assim, gente, é muitos anos, né, de dedicação para, né, ter uma Na clientela. verdade, você vivia, olha, era 18 anos, né, que a sua filha era a Aham. única filha que você cuidava. Sim, Aí veio a segunda. Então, e aí nesse momento que ela deixa de ser a filhinha de mamãe, vem a segunda, mas aí ela também vai sair desse ambiente da casa da mãe para morar sozinha e estudar só sim, numa capital. Então havia um contexto de preocupação. sim. Meu Deus, a minha filha, que sempre eu cuidei e tal, era a única filha, agora vai estudar sozinha e eu não vou lá para cuidar de todos esses detalhes, dar esse suporte. Eu acredito que havia também no seu coração essa preocupação. O Muito, que a minha filha está pensando a respeito disso? De tudo. eu não estar com ela, de eu não estar presente, de eu não poder ir, né? Porque Com gera certeza. isso no coração da Com gente de certeza, mãe, né? com certeza. Do outro lado, você tá, meu Deus, a minha segunda filha Depende chegou, de mim, eu não posso depende fazer de mim nada. e eu não tô conseguindo fazer Eu não posso nada, cuidar. Foi o que né? mais me pegou, E Josi. agora, eu tenho duas filhas E eu não posso e eu cuidar não de nenhuma posso das cuidar duas. de nenhuma das duas. Foi exatamente Né? isso, Josi. E do outro lado, Senhor, o Senhor me deu um salão, me deu uma profissão, e eu não estou dando conta de gerir o que o Senhor me deu, e o Senhor me deu uma missão, um Exatamente. propósito. Então, eram várias coisas que deram um boom dentro de você, Sim. né? E em relação à faculdade, né, eu sou formada em estética e cosmética e teve amiga minha que me ajudou ali nos últimos trabalhos, né, porque eu tava bem no finalzinho, me ajudou a terminar. Mas o que que eu vejo de tudo isso, Josi? Lembra que a gente falou sobre ter um... Como que foi a palavra que você falou aquela hora? Ter um equilíbrio. E eu vejo isso. Eu não tive um equilíbrio, Josi. Porque, assim, por mais que era, tipo, o salão era um propósito e tal, Sim. mas aquele momento ali era um propósito Era também de Deus, entendeu? E eu acho que a gente tem que viver cada momento. E aí, o que que aconteceu? Eu queria pegar tudo com as minhas mãos, Sim. sabe? Eu queria socorrer todos. Controlar tudo. E não né? dava. E aí, o fato de eu não poder fazer nada, eu não podia fazer nada. Eu não tinha uma pessoa para me auxiliar, porque eu havia treinado a minha filha né, trabalhava muito bem, trabalha, Sim. graças a Deus, Aham. e ela tinha que seguir, né, o sonho dela. E eu queria que ela fosse mesmo assim, entre aspas, né? Eu queria que ela seguisse esse sonho. Não queria que ela nos deixasse, mas Aham. Mas entendeu? vivesse esse sonho. Exatamente, que também Deus tinha um grande propósito, tem um grande propósito em relação a esse sonho também. E eu sabia que Deus tinha abrido aquela porta para ela, porque Deus vinha falando com ela. E eu presenciava, entendeu? Então eu sabia que ela estava seguindo o mesmo propósito de Deus. Só que eu me sentia assim, com as mãos atadas, sabe? E aí eu queria pegar tudo. Então, por exemplo, como eu estava em cima da cama, Josi, eu tentava fazer as coisas em cima da cama, sabe? Eu tirava leite em cima da cama, eu falava com o cliente no WhatsApp o tempo todo em cima da cama, resolvendo algumas coisinhas da faculdade e assim foi indo. E assim, reclamações, porque aí quando ela foi, na verdade, nessa fase ela ainda estava atendendo, só que ela também, tipo assim, sempre tem aquelas clientes mais antigas, tal, não reclamava do trabalho dela. Eu queria você. E eu também tinha dado férias para a secretária, porque eu não imaginava que ia acontecer tudo isso. Sim. Como eu faço procedimento, para mim é muito difícil ficar sem secretária. Então eu achava na minha cabeça que o melhor momento era aquele momento para dar férias. Entendeu? E eu tinha dado férias para a secretária. Então, resumindo, né? Eu era a secretária. Ai, meu Deus. E a minha bebê chorava muito, 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 então eu não dormia. Eu não dormia, sabe? E aí foi começando a crise de ansiedade. A privação de sono, né? Tudo A isso. privação de privação sono. de sono, meu pai. A privação de sono foi assim de uma forma assim sobrenatural, porque foi demais. E ela arrebenta com a gente, hein? Nossa. Sim, Josi. Privação Sim. de sono. E aí eu comecei a ter essas crises de nervo, só que eu não queria preocupar ninguém, porque eu sempre fui muito assim, sabe? Assim, de achar que. Você acabou não. Você foi omitindo isso. Sim, que você porque estava Não eu queria sempre tive isso incomodar ninguém. de querer, de eu Resolver. achar que eu que tinha que ajudar, sabe? E não ser ajudada. E eu mudei muito em relação a isso também. Tenho que mudar ainda mais, mas assim, eu amadureci muito em relação a isso também, sabe? De também deixar ser cuidada também, se sabe? permitir ser E cuidada. eu não tinha isso. E então, assim, eu fiquei ali lutando, até que veio um esgotamento. Sim. Eu já tinha passado por isso, Josi, há alguns anos atrás. Senti agora que eu creio que foi o Espírito Santo de falar sobre esse assunto. Há alguns anos atrás, eu tive Foi assim, eu tava com uma agenda muito lotada, né?
A minha agenda ficava cheia o ano todo. E eu recebi uma moça da Assembleia, e ao terminar o atendimento dela no horário do almoço, porque abrindo exceções pra dar, sabe? Assim, eu nunca tive essa ambição, mas para agradar. Eu sempre me preocupei muito com o que falam ou o que vão falar. E aí, ao terminar, ela falou assim: você me arruma um papel? E aí ela fez um desenho, eu falei, meu Deus. Aí ela falou assim: Valéria, você tá vendo isso aqui? Ela é da Assembleia. Ela falou assim: Valéria, a nossa vida, a gente tem que dividir tempo para tudo. Aí ela escreveu espiritual, profissional, familiar. Escreveu tudo assim no papel e falou assim: e você tá tendo tempo para isso aqui, isso aqui. Eu não lembro certinho, mas eu lembro que o restante Você não tinha tempo. eu não tinha tempo. E aí eu comecei a chorar, 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 chorar. Eu saí dali chorando e eu falei assim: mas eu não sei o que fazer. Porque olha pra você ver como tá minha agenda, eu mostrei minha agenda. Eu lembro que início do ano fechava minha agenda até dezembro. Eu falei, não sei o que fazer. Ela falou assim: mas Deus vai falar com você. E foi embora. Eu fiquei lá chorando com a agenda, pensando em uma estratégia, mas não tinha, tipo assim, na minha cabeça, não sabia o que fazer. Pra onde ir? É. E as clientes já estavam muito acostumadas com essas exceções que eu abria, Porque você além da mesmo agenda já cheia. tinha acostumado. Eu ia mais cedo para abrir exceção para cliente que ia viajar, que ia ganhar neném, que ia fazer aquilo. No meu horário do almoço, porque a cliente ia fazer isso, ia fazer aquilo. E eu atendia clientes a mais à noite, porque também era tipo assim, tudo casos de urgência. E todos os dias tinha as urgências. Você não sabia falar não. Todos os dias Na tinha verdade, essas é isso aí. urgências. O não saber O falar dia não. que eu falei um não, eu liguei pra cliente e falei assim: olha, eu tô ligando pra te pedir desculpa, porque o meu esposo pediu pra mim não atrasar hoje. Isso era um sábado, que a gente tinha um compromisso. E eu não consegui te atender, te encaixar. Ela tinha horário comigo na semana seguinte e ela ia fazer uma viagem de cima da hora. E ela me pediu um horário entre sexta e sábado. E eu não consegui atender Fazer o ela. encaixe. Um encaixe. E eu não consegui. Ou eu ia atrasar com meu esposo, vamos dizer assim, que é esse compromisso que a gente tinha. E aí eu liguei pedindo desculpa. E aí ela soltou, vamos dizer assim, os cachorros. E falou assim: não, você não precisa de dinheiro, você sabe assim. E aquilo é a minha realidade, Jô. Eu nunca tive nada de mãos beijadas, sempre foi tudo com muita dificuldade, sabe? E aquilo me abalou. Virou um gatilho. Aí eu tive um esgotamento mental. Só que ele começou por físico. As minhas mãos começaram a travar. Entendeu? Mas é por causa da mente. Nessa época, da mente. Eu fui pra casa chorando, eu lembro de eu no chuveiro chorando. E aí eu fui fazer umas mechas na época e minhas mãos travou. Aí eu tive esgotamento físico. Fui pro hospital e no hospital eu escutei o testemunho de uma moça que tava, se eu não me engano, fazendo tratamento de câncer. E ali eu lembrei da mulher que falou assim: Deus vai falar com você. Foi lá no hospital, Josi. Uau! Eita. Eu tava numa sala, aqui tinha uma parede e essa mulher tava aqui. Eu nunca vi ela, tá? Você não sabe quem Não, é. eu não sei quem é. Eu cheguei a conhecer filha dela. E ali ela contava o testemunho dela pra uma pessoa. Nem era pra você. Não era pra mim, Josi. E aí era tipo assim, o que eu precisava ouvir, sabe? Sobre isso que a gente tá falando, sobre ter um equilíbrio, Josi. E não achar que a gente é Mulher Maravilha. Eu falo assim, a gente é mulher maravilhosa. Não Mulher Maravilha. Entendeu? E aí, gente, Equilíbrio. eu comecei a ter essas crises, até que chegou um ponto, devido a eu esconder, Josi, eu comecei a desmaiar. Sim. Aí eu comecei a desmaiar, e um dia, minha sogra, ela é da Igreja Assembleia, ela tava no culto, e aí ela sentiu, Deus mostrou pra ela que era pra ela ir pra minha casa. E ela foi pra minha casa, ela disse que sentia o que eu sentia, e ela chegando lá, eu comecei a desmaiar. Entendeu? Eu tava ruim mesmo, muito, muito mal. Porque juntou tudo, sabe? A fraqueza, que nem a privação de sono. E aí, diante disso tudo, começou a vir a depressão Aí pós-parto. a perca de sangue, aí vem a anemia, aí vem perca de E vitamina. eu tinha passado aí, muitos né? nervosos também na minha gravidez. Aí tinha o pós-Covid, que deixava sequelas, e tinha todo, né?
Várias situações. Na época- Emocional. Na época do Covid, não vou entrar em assunto de médico, mas assim, o médico falou pra mim que eu não tinha diagnóstico de Covid, eu com todos os sintomas, não quis passar exame, sabe assim? Por isso que eu falei, quando eu engravidei, Várias situações. o levante começou assim, tremendo. Teve um outro médico que também, vou entrar no assunto, porque talvez alguém passe por isso. Eu consegui levar meu esposo pra ir no ultrassom, que eu queria muito que ele ouvisse o coração da bebê e visse o rostinho. E o médico não quis mostrar. E aquilo lá me abalou muito também. O doutor não quis mostrar. Foi, assim, super ignorante. O médico. E aí, eu saí de lá também chorando muito. Outro bloqueio, né? Muito mesmo. Minha gravidez, eu passei por muita coisa, sabe? E aí foi juntando tudo. Aí você sabe? foi fazendo o acúmulo de situações. Porque chega uma hora, é tão interessante que a gente vai fazendo acúmulos, né? É como se você fosse uma taça dessa aqui e você vai jogando pra dentro da taça. Uma gotinha, outra gotinha. Aí enche, Só né? que chega uma hora, aí, puf, transborda. Aí você acha que é aquilo ali que foi aquilo que me fizeram. Não, aquilo ali foi só o que transbordou. Na verdade, quando você viu que transbordou, você precisou voltar fazendo todos esses caminhos, né? Diagnosticando todos esses momentos. Que o médico falou isso, que o outro falou isso, que você não fez Sim. isso, que você. Aí você foi voltando, e aí é a hora que a gente faz o caminho de volta, né? Identificando, liberando perdão, se perdoando, se Sim. posicionando, fazendo ajustes Sim. emocionais, né? Espirituais, para trazer uma cura emocional, Sim, né? com certeza. Para a gente ter uma de cura física também, né? Com certeza. E aí, meninas, nessa fase que eu comecei a ter desmaios, eu escondi, entendeu? E até que foi que Deus mostrou para minha sogra, e a minha sogra se levantou em oração junto com as irmãs da Assembleia, que é as irmãs sapatinho, como diz meu esposo, sapatinho de fogo, em oração pela minha vida. E aí, Josi, tipo assim, eu creio, se não fosse oração, eu não tava aqui. Eu não Porque- sabia, nessa época, eu não sabia que você estava passando por essas situações, mas eu me lembro de Deus trazer ao meu coração de estar orando por você. Tá vendo? E eu me lembro depois de alguns dias, né, de tempos, né, você voltar a atender, eu estar com você e eu falar, eu estive orando por você. E aí você compartilhar algumas coisas. Eu falei, agora eu entendi por que Deus trouxe. Porque eu não sabia de nada do que você estava passando. Acreditava que você estava numa Sim. recuperação, né, pós-parto, que você está Sim. ali no resguardo e é importante, Uhum, né? com certeza. Mas Deus levanta intercessores, né? Com Sempre certeza. levanta, né? Com certeza. E aí, gente, veio a depressão pós-parto. Então, foi tudo assim, uma coisa foi levando a Sim, outra, sim. né? Veio a depressão pós-parto. E na depressão pós-parto, eu não. Tipo assim, o que eu sentia era aquela coisa de. Ai, ela merecia uma mãe melhor. Sabe lá Deus por que a gente tem esses pensamentos? Porque quando a gente tá em sã consciência, a gente não consegue entender. Sim, sim. Mas a gente tá entrando nesse assunto porque com certeza tem alguém passando ou, né, que Já passou? ou que já passou, ou que também a gente pode dar estratégias Se vira passar. e Vivência. para não passar, né? É como não passar. Como não Não passar, entrar. porque eu, assim, hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que nem quando eu tava grávida ali, próximo de ganhar neném, eu deveria ter trancado a faculdade. Uhum. Entendeu? Eu não deveria ter ficado como secretária do salão. Porque não era um momento, Aham. sabe? Eu já tava com muitas outras coisas, muitas outras preocupações com a minha filha e tudo mais. Então hoje eu consigo enxergar deveria ter isso. Feito Vivi estratégias aquele pra se momento. poupar, Da né? estação que você estava ali, né? Exatamente, vivi daquele momento, sabe? E é um momento que a gente fica muito Fica sensível, vulnerável, muito, muito, muito. não é verdade? Isso. E eu não vivia nenhum momento. Entendeu? Eu me sentia perdida. E aí começou a me vir uma tristeza profunda. Nada mais me alegrava. Eu não tinha mais alegria nenhuma. Eu sentia como se eu tivesse, assim, perdido uma filha na minha cabeça, sabe? Porque a depressão pós-parto, ali foi duas coisas junto, né? Que tem o tal do ninho vazio. Isso que eu ia falar, você vivenciou a síndrome do ninho vazio Foi junto. Foi junto. e a depressão pós-parto. E o choro dela
ficou na minha mente, Josi. Uau. E mesmo quando ela não chorava, eu escutava ela chorando sem parar. Eu escutava o tempo inteiro o choro dela. Entendeu? E aí, quando isso piorou, né? Esses desmaios e tudo mais, eu cheguei ao ponto de perder a fala. Eu perdi a fala. Na verdade, eu comecei assim, não querer conversar. Eu não tinha mais força e nem vontade e uma tristeza profunda. Eu não queria mais viver, sabe? E aí tipo assim, jamais eu teria coragem de fazer algo porque eu conheço a palavra, mas naquele momento ali eu não tinha prazer mais em nada, sabe? E aí eu louvo a Deus pelas pessoas pela minha família, pelos amigos, por todo mundo que se levantou em oração pela minha vida, porque eu perdi a fala, eu desaprendi de andar, eu não conseguia andar. Eu andava com a ajuda do meu esposo ficava todos os dias me ajudando a andar, como se eu estivesse aprendendo a andar. E aí a minha língua enrolou e eu babava. Eu não conseguia nem limpar a minha baba, Rosemary. Porque quando ia limpar, a minha mão, eu não conseguia segurar garfo. Minha mãe dava comida na minha boca. E aí, assim, lá atrás, eu me lembro que muitas das vezes minha mãe falava assim, Valéria, você quer que eu vou pra aí? Né, à tarde, eu falava, não, mãe, não precisa, porque sempre essa coisa assim de não, sabe, de não querer incomodar. Só que chegou o ponto que, além dela ter que cuidar da Mel, ela cuidava de mim, ela me dava comida na boca, porque eu não conseguia segurar o garfo pra comer, entendeu? E aí eu não enxergava direito. Me lembro que a minha cunhada, a Grace Kelly, ela imprimia papeizinhos pra mim estar lendo versículos e colava na parede e falava pra mim ler, porque minha mente também não ficou boa, sabe? E aí, devido tanta descargas, eu tive crises epiléticas. Olha como que uma coisa foi gerando outra. Eu já tinha tido 2 esgotamentos no passado. Já tinha tido 2 vezes. Então, assim, aí chegou o ápice. Foi o topo. O topo. E aí tiveram que me levar pra neuro, eu dava as crises e assim, a sensação era de morte. Sim. De morte mesmo, sabe? Na hora da crise. E no início me levaram pra psiquiatra. Você foi diagnosticada com síndrome do pânico também ou não? Não. Mas foi depressão pós-parto e crises epiléticas que eu tive, entendeu? E aí gerou um problema mesmo, sabe? Que eu tomei medicação até recente, agora a gente tá fazendo um teste sem a medicação. Inclusive, é mais um milagre pra mim contar aqui hoje, que até pouco tempo atrás eu entrava num assunto e eu tinha descarga. Essa descarga, quando ela vem, sua mente para. E aí você não pensa em nada, você não consegue lembrar de nada quando vem a descarga. Dá um apagão, entendeu? E os últimos exames que eu fiz, que foi em Cacoal, não deu nada. Não deu nem um sinal de descarga. Glória a Deus. Aí a gente tá fazendo um teste, sabe? Pra ver como que vai, né? Tipo assim, reagir. Sem a medicação. Sim, que o doutor falou que era, tipo assim, pelo que eu entendi, assim, é um milagre, sabe? Voltar assim. Mas você vive de milagre. Eu vivo de milagre, é um milagre atrás do outro. Claro. Eu falei pra você, uma mulher de fé que se eu fosse contar os milagres, gente, a gente ia passar a noite aqui, tá? Porque são muitos mesmo, assim, Deus é tremendo demais, gente. Deus sem ele a gente não é nada, não. Nada mesmo. Nós estamos aqui pela misericórdia dele. Misericórdia do Senhor. Por esse amor incondicional que a gente nem merece. Nem merece, mas ele tem derramou e derrama cada dia sobre as nossas vidas, né, Valéria? Verdade, Josi. É verdade. E aí, nesse processo desse diagnóstico, foram quanto tempo, Valéria, aí? Então, no início, primeiro a Mel já estava aí com você, né? Veio o diagnóstico e o tratamento. Assim, foi logo. Ela tinha um pouquinho mais de um mês, assim, quando aconteceu, assim, o boom, né? Tudo. Foi quando eu fiquei sem andar, eu não falava e eu tinha umas crises no corpo, Josi, que era essas descargas, que era insuportável. Era insuportável. A minha vontade era de sair para a rua. Pra você ter uma noção. De fugir. Dentro de mim, de sair correndo sem
Era um negócio horrível no corpo inteiro, nos braços e nas pernas. Não sei, não tem como explicar. Não tem como explicar. E aí, no início, eu passei pela psiquiatra, que também ajudou bastante as medicações, mas aí a gente viu que era coisa a mais. Aí foi quando a gente fez os exames, fizemos exames em 2 clínicas, gente. E nas 2 clínicas eu dei crise epiléticas. Certo. E aí o doutor falou que se eu não tomasse aquela medicação e tal, eu poderia dar descarga a qualquer momento, eu poderia dar as crises, entendeu? Aham. E eu nunca mais tive. Glória a Deus, glória a Deus. Eu nunca mais tive. Assim, chegou a dar sensações e Sim. tal. Tive esses apagões, né? Que ele leva até 2 minutos, assim, de não conseguir. Eu até hoje falei, meu Deus, tem misericórdia, porque assim, é tão tremendo que mesmo quando eu tava tendo apagão, mas que eu ia. Que assim, eu ministro num grupo de mulheres de Manaus. E aí, toda vez que eu vou ministrar, é áudio, Josi, é só Que áudio. legal. E já faz muito tempo já, sabe? Já tem bem mais de ano. E aí, toda vez que eu ia preparar, não dava apagão. E eu falava assim, gente, mas é muito tremendo. Porque quando eu tava fazendo outras coisas, assim, Sim. tava muitas vezes. E ele foi diminuindo, Sim. sabe? Foi diminuindo, foi diminuindo. E aí, lá no salão, quando eu voltei pro salão, eu voltei muito rápido pro salão. Pela misericórdia de Deus. Porque a Melissa não tinha nem 3 meses. E aí eu voltei pro salão e acontecia os apagões. E eu ficava assim envergonhada, mas eu não podia explicar. E nessa época, Josi, eu perdi muita cliente porque eu tive que desacelerar de uma forma muito. Sim. Uhum. Eu Você teve que enxugar a sua agenda, né? achava que eu nunca mais, na minha cabeça, naquele momento ali, estava pro salão. Eu não andava, eu não falava, eu não enxergava bem, Josi. A minha língua, ela enrolou quando chegou na fase mais difícil, que além de eu não ter vontade, eu não conseguia, Uhum. entendeu? Então, assim, eu me via, assim, no fundo do poço, vamos dizer assim, naquele momento. Então, foi a hora que as outras pessoas que estavam ao redor se levantou em oração pela minha vida, entendeu? Mas, Josi, mesmo nesse momento, que eu não dormia, nas madrugadas, eu ficava clamando, sabe? Eu sentia essas dores, porque antes de eu ter essa crise mais forte, eu tinha as crises que eu tentava disfarçar e tal, né? E foi aumentando até que. Só que eu ficava clamando a Deus. Então, assim, sempre ali ligada com o Senhor, apesar de tudo parecer que não tinha mais jeito. Sempre conectada no espírito. Exatamente, né? Exatamente. E aí eu voltei pro salão e, para graça do Senhor, meus movimentos Foram todos ao voltando. normal. No início eu tinha dificuldade. Uma outra vez que eu tive esgotamento também eu tive isso. Eu tinha dificuldade para puxar, Pra porque pensar. o cérebro que manda o comando, né? Uhum. E hoje, para honra e glória do Senhor, voltou tudo ao normal. Glória a Deus, glória a Deus. Tudo ao glória a normal, Deus. entendeu? Então eu louvo ao Senhor primeiramente e a todos que se prontificou de interceder pela minha vida, entendeu? Amém. Hoje você vive esse milagre, né? Tinha como eu não compartilhar. Mel hoje já tá com 3 aninhos. 3 aninhos, né? Meu 3 milagrinho. aninhos, seu milagre, né? A Raíssa fazendo faculdade aí, né? Medicina. Já tá chorando lá também, ó. Chorando, como não chorar, Ela né? sofreu muito. com Se fosse certeza. colocar ela aqui, ela ia falar, ela sofreu muito, porque certeza. quando ela foi, vou falar por ela. Quando ela foi, eu creio que para ela foi assim um desafio muito grande. Uhum. Porque assim, Deus já estava falando, né, através de várias pessoas que ia abrir essa porta para ela, porque a gente não tinha condição. E ainda não era só a questão da condição, ainda tinha que passar nessa prova que a gente via como um desafio muito grande, né, um ser humano. Então aí a gente vê que para Deus nada é impossível, né? Então quando Deus abriu essa porta para ela e eu tava dessa forma, chegou momentos dela querer desistir. Foi ou não foi? Dela falar assim, não vou deixar minha mãe desse jeito, né? Só que aí vinha o outro lado e assim, apesar de tudo, Josi, eu falava, vai, né, filha? Apesar de tudo, eu tava assim, nem conseguindo falar direito, eu falava pra ela ir. E agradeço a Deus também por essa força nesse momento dela ter ido. E a gente fez. Como que tá nosso tempo aí?
Estamos indo. Tem alguma outra pergunta importante? Estamos Posso indo. contar um outro milagre? A Pode, gente está nesse assunto? pode Então contar. tá, vou tentar resumir. Ela estava em Porto Velho, já tinha 1 ano, e aí a gente não tinha que ir para ainda, né? A medicina É verdade. não tinha ainda. E a gente começou, eu e ela, a fazer uma campanha de oração porque ela queria vir para Ji-Paraná. Entendeu? E assim, como foi uma luta muito grande pra gente enviar ela, então assim, o meu esposo era totalmente contra, né? Claro, né? Porque assim, foi muito difícil, ele que foi, alugou, né? Porque ele teve que fazer isso tudo sozinho, né? E aí eu falei, filha, vamos fazer uma campanha de 1 semana de jejum e oração na madrugada? Ela falou, vamos. E aí, no último dia de oração, era 4 e pouco da manhã. Eu estava orando e Deus falou no meu coração para mim ir para a igreja. E aí eu lembrei que tinha culto das 6 da manhã na terça-feira. Sim, coincidência. Do nada. 4 e pouco da manhã. Eu me lembro que eu tava com o cabelo sujo, lá vai eu, lá cabelo. Terminei a campanha e ela perguntava, mãe, Deus respondeu alguma coisa? Eu falava, filha, não, Deus não respondeu. Durante essa 1 semana, todos os dias ela perguntava, mãe, Deus respondeu alguma coisa pra você? E eu falava, não, Deus não falou nada. E aí eu falei assim, não, eu tenho que dar uma resposta pra ela. Nem que seja não. Entendeu? Era o último dia e Deus não havia falado nada. E aí eu peguei e acordei meu esposo e falei assim, amor, eu quero ir pra igreja. Ele falou, tá bom, virou pro outro lado e foi dormir. Claro, uma hora dessa, nós vamos durante o dia, né? Entendeu? Isso já era umas 5, Josi, mais ou menos, 5 e pouco. E aí eu peguei e falei, sabe de uma coisa? Eu vou arrumar bebê, vou dar mamar, vou fazer de tudo. E aí quando eu acordo ele na hora de ir. Beleza, dei mamar, fiz tudo. Acordei ele, amor, vamos, amor, tal, já é tal horário, bora, eu quero ir pro culto, tal. Aí ele, muito sono, eu falei assim, amor, você quer que eu vou e você fica com ela? Mas eu falei isso num impulso, eu não pensei. Ele falou assim, sim, eu cuido dela, pode ir. E lá vai eu, gente, é lá na 94, a missionária do avivamento, que a gente, né, frequenta. E aí, fui pro culto das 6 da manhã. Acabou o culto e eu, meu Deus do céu, me dá uma resposta. Não. Eu precisava responder para ela. E aí, eu falei assim, Deus, se for da tua vontade que eu peça oração, o pastor vai aparecer, porque o pastor, acabou o culto, o pastor tinha subido. Aí daqui a pouco eu vejo ele lá no cantinho orando por umas irmãs, né, uns irmãos, e eu senti de lá. E aí quando ele colocou a mão sobre minha cabeça, ele falou assim, ó, vai haver uma transferência. Eita. Pronto. Parece que eu já comecei a flutuar. Ela será necessária, mas o propósito de Deus não muda. Amém. Essas 3 palavras que ele falou. Vai haver uma transferência, eram as nossas perguntas. Entendeu? Ela será necessária, porque assim, quando ela veio meio do ano. Em setembro, eu precisei passar por uma outra cirurgia. Lembra da complicação? Sim. Os órgãos estavam todos grudados de novo, e aí eu tinha que passar por uma cirurgia de Sim. risco. Eu Você lembro. deve lembrar dessa época. E aí foi outra vez que todo mundo se levantou em oração pela minha vida. Então, eu tenho que agradecer muito a sapatinha de É flor. milagre em cima de milagre. E aí, Josi respondeu assim de uma forma, e eu liguei pra ela e falei assim, filha, arruma suas coisas. Porque pra mim, Já era. entendeu? E aí ela veio, só que daí ela precisava ficar 1 ano, né, para poder acompanhar a turma daqui. E nesse período, a faculdade entrou em contato com ela, depois de 6 meses, que ela precisava voltar. Só que aqui não tinha como ela entrar nada aqui ainda, porque não tinha o semestre dela. E aí foi aonde a gente ficou naquela assim, meu Deus, mas foi Deus que falou. Ela até falava, mãe, mas foi Deus que falou. Eu falei, foi. E eu não entendia, porque ficou assim que ela tinha que voltar, sendo que já tinha trazido tudo aquela loucura. Mas aí eu acho que é aí que Deus, não é que ele nos testa, mas eu acho que Deus permite às vezes para ver como que a gente vai reagir. E aí a gente foi pro joelho, Josi. Eu me lembro que o cunhado do meu esposo havia chamado a gente para fazer uma oração no café da manhã por 20 minutos de joelho. E acho que tinham 2 ou 3 propósitos. E nesses propósitos a gente colocou
a Raíssa, para Aham. Deus abrir uma porta para Raíssa. Porque a Prazer. faculdade lá falou que se ela não voltasse, ela ia perder um ano que ela tinha feito. Tudo. Tudo. E aqui ainda não tinha o semestre dela. A gente ficou 20 minutos de joelho, todos. Até o senhor que trabalha lá na chácara ficou 20 minutos de joelho. E aí, no dia seguinte, a Raíssa tinha feito uma endoscopia. Na hora do almoço, a faculdade ligou daqui e falou assim: olha, a gente tá ligando para te tranquilizar que a gente vai aceitar a sua transferência, sendo que não tinha, presta atenção. Olha o que Deus fez, o mover que Deus fez. Quando Deus tá no negócio, filha, surgiu 2 matérias novas, é isso, né, filha? Surgiu 2 matérias novas, no caso, como se fosse dos semestres anteriores. Ela entrou pra fazer essas 2 matérias. Só pra segurar, digamos assim, Só né? pra segurar, entendeu? E aí eles falando, e aí, nossa, aí foi só festa. E aí ela tá aqui com a gente de Deus, Paraná. agora aqui de Paraná, fazendo todo esse processo, é Deus quem faz essas coisas. Deus fecha portas que precisam fechar, mas abre portas que precisam É ser verdade, abertas. Os. O sim e o não de Deus para nós sempre vai ser abençoador, que é aquilo que você falou, Deus, nem que for um não, mas eu preciso de uma resposta. Sim. Porque assim, quando você disse isso, né, você ficou falando, Deus, eu preciso pelo menos de um não. Talvez alguns que estavam nos ouvindo, como assim preciso de um não? Eu tinha que ter uma resposta pra mim dar pra Porque, minha na filha. verdade, o que a gente às vezes não consegue entender é que um não de Deus, muitas vezes, é bênção para nós. Porque tudo que vem de Deus para nós é bênção. Mesmo um não. Porque um não, às vezes, está nos protegendo, está Sim, nos guardando. A gente não né? entende, a gente não tá vendo, né? E Deus mas tá vendo lá na frente, né? sabe. Como um sim de Deus para nós é maravilhoso, porque Ele sabe de todas as coisas. Sim. O que é importante é que a gente esteja sempre no centro da vontade do nosso Sim. Deus. E assim, É maravilhoso. algo que acho que veio aqui agora muito forte, de tudo que você tem falado e falou, que não importa o cenário, né? Que a gente está vivendo, às vezes você que está em casa está vivendo num cenário, às vezes parecido, ou diferente, que você vê um caos, que você olha e não vê esperança, né? Que você fala, não vai ter como voltar para um salão, como que eu vou fazer algo que exige tanto de mim se eu não estou conseguindo nem falar e nem andar? Às vezes o seu cenário hoje é de caos, é de sem esperança, mas esse testemunho é para que você volte a colocar os olhos naquele que nos dá esperança, né? Amém. Aquele que pode fazer o que ninguém pode. Mesmo que o diagnóstico seja contrário, mesmo que você chegue diante de não tem vaga, não tem isso, mas o Senhor muda. E o de repente de Deus pode acontecer muito de repente. Com certeza. Coisas. Então, assim, a gente ouviu muito aqui, oração, o poder da ação que muda cenários, né? E eu acho que isso é o que Verdade. mais falou nessa noite aqui. Então, não importa o caos que você está vivendo, Amém. continue buscando em oração, porque o Senhor muda o cenário, né? É Isso verdade. mesmo. Na verdade, eu conheço a Valéria há alguns anos já, né? E a gente sempre está conversando. Eu sempre vejo Valéria testemunhando disso. Olha, eu fiz uma campanha assim, me posicionei em oração assim, e lá vem os testemunhos. Logo em seguida Aham. vem os É testemunhos. verdade, é verdade. Porque quando a gente se move por fé, a gente se move por atitudes, Sim. por posicionamentos, né? A gente tem ações, a gente tem atitudes É igual eu lá no que início, geram, né? né? Passei Nas poças né? Foi, era um alagamento. Aham. Você teve uma atitude, você teve Sim. posicionamentos. E às vezes a gente quer viver milagre, mas a gente não quer se posicionar. Sim. A gente não quer ter atitude, a gente não quer ir Sim. pra cá, né? Igual você falou agora, eu fiquei lá 20 minutos de joelho. Era uma atitude de fé, mas outro vai falar assim, mas por que ficar 20 minutos de joelho? São atitudes de fé, são posicionamentos. Quando eu posiciono o meu coração, quando eu posiciono a minha vida em fé, eu vou viver o extraordinário, né? Aquilo que compete para a gente fazer natural é a nossa parte. O extraordinário, o impossível, Deus faz, mas o natural, que é para a gente fazer, é a nossa parte, é o nosso papel. É a gente que tem que fazer, né? Então, a gente tem, de fato, como a Rose disse, a gente está diante de uma mulher aqui que tem Amém. vivido uma vida de oração, de propósito, de fé, de jejum, né? De busca, né? De relacionamento, de intimidade com Deus, Amém. né? E, gente, olha, se a gente fosse contar mais testemunhos, ó, a gente ia cavucar aqui, nós ia passar a noite inteira, tá? Contando testemunhos e testemunhos. Mas nós já estamos caminhando para nossa reta final aqui. É isso mesmo. É com vontade de continuar, porque eu sei que tem muito mais testemunhos, muito mais inspiração para nós, né?
tanto na sua vida Sim. familiar, que foi isso que você Sim. compartilhou conosco, nessa vivência de família, né? Sim. Porque eu vejo muito isso em você, essa vivência de família, né? Com seu esposo, com filhas, né? No seu relacionamento com seus pais, com sua Sim. sogra, com seu sogro, a gente Sim. vê isso, né? Ali na sua empresa, a gente vê isso, né? No seu empreendimento, você como profissional, tanto com as suas, né? As suas parceiras ali, né? Sim. A Márcia, a Angélica, né? Ali, suas parceiras junto com você. E também a sua vida de oração, né? A gente vê mesmo a sua vida de fé, de um relacionamento, de busca, né? Agora você compartilhando aí, você faz como é que você disse? Você tem um acompanhamento? Não, você faz lives de oração? Como que é? Meu Deus do céu. Como é que você fala? Você faz É um áudio. um áudio de oração? Uau! Eu não sabia disso, ó, viu? Que É uma legal. ministração em áudio. Que legal, Legal. Valéria. É um grupo de mulheres de Manaus. É uma bênção. Que joia, que São bênção. pastoras, missionárias. Que legal. E eu tô lá aprendendo. Amém. Com certeza Deus está te usando. Amém. Mas nós vamos agora para as nossas últimas perguntas para o nosso Vamos fechamento lá. do nosso podcast. E a gente vai aí. A gente quer saber de você, assim, um sonho, Valéria. Um sonho ainda que você ainda não realizou. Sonho possível, mas que você não realizou ainda, mas você já colocou, Deus, eu tenho esse sonho que quero realizar. E você tem orado, já tem buscado o Senhor sobre esse sonho. Você tem como compartilhar? Você pode Meu compartilhar? Deus do céu. De repente você tem mais de um. Ei, não pode mentir. Misericórdia. Eu vou ter que compartilhar agora. Pelo menos, eu sei que você é uma mulher Olha. que sonha. Conta pelo menos um. Olha, gente, nunca falei isso, piorou ao vivo. Mas eu vou ter que obedecer ao Espírito Santo, gente. Eu sou obediente, então eu vou obedecer. Lá atrás, quando eu engravidei, o meu sonho era casar. Casar na igreja. Ah, E eu casei, mas eu não casei na igreja. Então, assim, esse sonho, por muitos anos, eu achei que ele tinha morrido, sabe? você Assim, não fez o casamento religioso. aquela fiz. Não é que tem que ser na festa. igreja, Aham. entende? Sim, Mas assim, A cerimônia bênçãos. religiosa. a questão, além assim, da bênção Vestir do de Senhor, noiva. mas assim, de estar ali em família e as pessoas assim que são mais chegadas da gente, sabe? Assim, Legal. aquele momento. Aham. É isso, tipo assim, por muitos anos eu achei que tinha morrido, mas eu Não, descobri tá aí que dentro. esse sonho tá vivo. Que legal! Uau! E vai ficar uma de vestir de Isso. noiva. Sim, Aquela toda. sim. Uau! Vai ser linda. Vai ficar Acredita linda. Vai ficar uma coisa nisso? linda. Ai, Ai, meu Deus do céu. Pois é. Muito bom, muito bom. Olha só, me abri, hein? Gente, olha só, logo, logo a gente vai ver isso. Meu Deus, porque Deus vai prover todos os amém. recursos. Uma pergunta aqui de tudo que você falou, com certeza vários momentos foram marcantes. Mas assim, um momento marcante na sua vida, que agora, perguntando, você se lembra exatamente desse momento? Um momento marcante bom ou Bom, Bom, falar de bom. Um momento marcante bom. o nascimento das minhas filhas, apesar da última eu ter passado por tudo isso, Sim. mas assim, que nem quando a Raíssa nasceu mesmo, eu me lembro que quando eu olhei pra ela, eles tiveram até que aplicar alguma coisa, porque eu chorava tanto, apesar de eu ser nova, mas eu chorava Mas você tanto de sentia. alegria. Era uma alegria, assim, que não tem explicação. Que Quando legal. eu vi ela, entendeu? Tipo assim, é minha, sabe? que legal. Então, assim, acho que foi uma das maiores experiências que eu tive foi a de ser mãe mesmo. Ser assim. mãe. É. E é para toda a vida, né? E Uma é pra toda a experiência que vida. É para toda a vida. Valéria, conta pra nós aí, uma mulher de oração, uma mulher de fé, sempre tem uma canção. Canta pra nós uma canção que te Deus do céu, inspira. Tenho voz! Você cantar não. Qual assim, uma canção que Mas te marca? qual é a que canção te que te marcou? marca? Ah, Isso mesmo. Conta pra aquela nós. que é bondade de Deus. Bondade de Deus. Não dá pra colocar um pouquinho aí. Ah, não dá. Não? Tem isso. Tem os O quê? direitos autorais e pode cortar o podcast. Vida. Mas bondade de Deus, é verdade. Eu gosto Bondade de bastante Deus. de ouvir. É verdade. E é verdade, a bondade do Senhor
com certeza ela tem nos alcançado a cada dia, né? É verdade. E é isso que a gente tem vivido, né? Deus é bom o tempo todo, né? E ela, Por isso que a música é bondade de Deus. amém. Amém. Mas, gente, finalizando, né, Rô? Ah, Chegamos ao fim. Foi uma bênção, eu tenho certeza Muito que, bom. né, edificou muitas vidas e vai Amém. continuar, porque o podcast é bom Amém. por isso, porque ele alcança pessoas agora, mas alcança depois Amém. também, né? Amém. Vai ficar gravado. Glória a Deus. Mas para finalizar, eu queria que você desse uma olhadinha para essa câmera e deixa uma mensagem para as mulheres, para os homens que estão conosco, uma mensagem que possa inspirar essas pessoas a viverem essas experiências de fé, algo que você possa deixar aí registrado para elas, né, para eles, Tá bom. que inspirem eles a se aprofundarem em fé nesse relacionamento com Deus, Amém. nessa busca, né, como você compartilhou conosco, da sua vivência, né, e que inspirem eles também nessa busca por esse relacionamento e que eles também possam, né, viver essas experiências que você tem vivido e entender que vale a pena. Com Deus sempre Amém. vai valer a pena, apesar das dificuldades, sempre vai valer a pena. Então, gente, eu não sei o que você está passando hoje, mas saiba que o Senhor sabe tudo que você tem vivido. O Senhor tem visto, né, as tuas dificuldades. E o que eu tenho para te falar hoje é que para o Senhor nada é impossível. Busque a presença do Senhor e com certeza o Senhor vai te ouvir, né? É claro que tudo tem um tempo, né? O tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. E é igual a Josi falou, o não, às vezes, naquele momento, é porque Deus é uma forma de Deus cuidar de nós, porque Ele sabe todas as coisas e a gente não. Mas assim, eu sou prova viva do milagre e que Deus pode fazer. Então, Deus pode fazer também hoje na tua vida. Então, creia, né, que Deus pode fazer grandes coisas. É isso. Amém. 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 E Ele pode fazer e Ele vai fazer, tá? Em nome de Jesus. E esse podcast foi para te inspirar em fé, foi para dizer para você que com Jesus sempre vai dar certo. Amém. Amém. Se aproxime do Senhor e Ele vai se aproximar mais de você e cada dia mais você vai ser fortalecido no Senhor e na força dele. Amém. Valéria, muito obrigado pelo seu Amém. sim, muito obrigado por compartilhar, né, Sim. da sua intimidade, das suas Sim. experiências, Amém. né, Obrigada. por abrir seu coração, por nos permitir conhecer a sua história, né? E por nos inspirar, eu tenho certeza, eu estou voltando para casa muito abençoada. Eu também. Com Muito certeza. abençoada, né? Amém. Muito mesmo. É E eu verdade. acredito que todos Eu que estavam também fui conosco, tá abençoada. bom? Fomos muito abençoados, muito inspirados com a sua vida, Amém. né? Então, muito obrigado pelo seu sim, muito Amém. obrigado por partilhar conosco e que o Senhor, sabe, transborde mais ainda sobre a sua vida, sobre a sua Amém. casa, sobre a sua vida, né? Sobre a sua empresa, Amém. sobre esse propósito que o Senhor tem, né? Sobre esse dom que o Senhor te deu. E Amém. enquanto você cuida de mulheres, o Senhor te dê graça, sabedoria para transbordar, sim, sobre essa vida dessas mulheres, gerando cura, né? Amém, E Jesus. eu acho tão lindo quando você compartilhou que Deus te deu essa missão de cuidar das mulheres de uma forma externa e assim você vai tocando elas, né, nas suas emoções e levando o amor e a presença do Senhor. Mas a gente viu que em tudo isso, o Senhor te permitiu viver experiências emocionais, de curas Sim. emocionais. Mas eu quero te dizer que tudo isso é Deus te aperfeiçoando para níveis mais profundos, tá? É porque Eu o Senhor creio. está te treinando Eu para cuidar de uma forma mais profunda. creio. O Senhor estava te treinando em níveis maiores, tá bom? E eu creio que Ele vai te usar mais ainda do que Ele já te Amém. usou. Amém. E por causa dessa entrega, desse amor, dessa dedicação que você tem, desse nível de excelência que você faz tudo, e por causa do seu amor, a palavra é o reino de Deus, com certeza. O Senhor te levará em lugares mais Amém. maiores ainda e vai alcançar muito mais mulheres ainda. Então Deus continue te abençoando, você e sua casa. Amém. E tudo que Recebo. você tocar, tudo que onde você Amém. for, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor alargue as suas tendas, expanda, né, expandindo aí todo, ampliando aonde o Amém. Senhor for te levar, em nome do Senhor Jesus, tá?
Recebemos. Obrigada. Em nome de Jesus. Rose, minha Amém. parceira, minha companheira, obrigado, tá? Nada, até o próximo. Obrigada mesmo. Deus te abençoe. Amém. Tchau, Amém. A todos que gente. estiveram conosco, muito, muito obrigada. Até o próximo podcast Mulheres Fé. Que Isso. Deus te abençoe. Amém. Em nome de Tchau, Jesus. Tchau, gente. gente. Tchau. Beijo. Tchau. Tá.